Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 34 a 36 do livro de Jeremias. Versículo 1 do capítulo 34. Todos os reinos da terra eram uma expressão para indicar que todas as nações que foram conquistadas pela Babilônia e eram vassalas deveriam se juntar à batalha contra Jerusalém. Versículos 2 a 5. Zedequias vai perder a batalha e sua liberdade. Ele irá para a Babilônia com muitos de seu povo. Em 2 Reis 25, versículos 6 e 7, há o registro do cumprimento dessa profecia. Depois que Zedequias se encontra com o rei da Babilônia face a face em Ribla, seus filhos são mortos e os olhos de Zedequias são arrancados. Em seguida, ele é levado para a Babilônia. No entanto, Deus permitirá que Zedequias morra em paz, pois ele é descendente de Davi e o povo faria cerimônia ritual em sua homenagem, na qual eram queimadas especiarias, perfumes, como parte do sepultamento de reis falecidos. Versículos 6 e 7. Faltando apenas algumas semanas para a queda de Jerusalém, Jeremias falou a Zedequias tudo o que o Senhor havia ordenado. Laques fica a 43 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Azeca fica a 18 quilômetros ao norte de Laquis e 29 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Originalmente fortificada sob o reinado de Roboão, foi uma das últimas cidades a cair sob Nabucodonosor em 587 a.C. Todas as outras cidades armadas muradas com vistas dominantes tinham sido tomadas. Versículos 8 a 11. Quando o exército babilônico se afastou para defrontar-se com o aliado de Judá que se aproximava, que era o exército do faraó, os donos de escravos os libertaram como pedido pelo rei. Porém, quando o perigo do cerco foi aliviado, os possuidores de escravos renunciaram seu voto solene e incorreram na ira de Deus contra eles. Versículos 12 a 16. Deus lembrou os infiéis judeus de sua própria aliança, quando ele libertou os israelitas da escravidão egípcia. Ele havia ordenado que os hebreus escravos deveriam servir por apenas 6 anos, devendo ser libertados no 7º. Versículo 17. Em razão da desobediência e não honrar o pacto firmado no templo sobre os escravos hebreus, Deus prometeu somente um tipo de liberdade aos ofensores: a liberdade de serem castigados com a espada, a peste e a fome. Versículos 18 a 20. Aqueles que estivessem envolvidos em fazer um pacto, um acordo, cortavam um bezerro em 2 partes e passavam andando entre as 2 metades do bezerro morto. Esse ato significava que eles mereceriam ser despedaçados como um animal se quebrassem o acordo. Assim, Deus deixava claro que haveria juízo sobre os que quebraram o pacto e seriam entregues nas mãos dos babilônios. Versículos 21 e 22. O exército de Nabucodonosor tinha se retirado por breve tempo, mas Deus daria ordem para os fazer tornar a Jerusalém. Agora nós vamos estudar o capítulo 35, versículos 1 e 2 do capítulo 35. A família dos Recabitas foi fundada por Jonadab, filho de Recabe, que viveu no tempo do rei Jeú do Reino do Norte. Jonadab aparentemente apoiou as ações do rei de forma radical, que incluíam a destruição do culto de Baal e de outros elementos da cultura cananita. Os recabitas também prometeram ao seu antepassado que não construiriam casas nem plantariam vinhas, aparentemente para que pudessem continuar com mobilidade. O Jonadab, ele é descendente de Jetro, sogro de Moisés. Eles eram dedicados adoradores do Senhor. O Senhor disse a Jeremias que convidasse os recabitas ao templo e desse-lhes vinho. Versículos 3 e 4. Jazanias e Abazinias não são mencionados em outra parte. O pai de Jazanias, identificado aqui como Jeremias, não é o profeta. Jazanias deve ter sido o chefe dos recabitas nessa época. Havia salas no templo para diversas classes governantes, aquelas que precisavam manter câmaras ali, sendo uma delas uma câmara dos filhos de Anã, que emprestaram o salão a Jeremias para que ele testasse os recabitas. Versículos 5 a 11. As vasilhas eram recipientes grandes usados para encher copos menores. Os recabitas permaneceram leais às suas convicções, recusando-se a desobedecer às regras estabelecidas pelo seu ancestral. Jonadab tinha dado essas regras para que os seus descendentes pudessem manter um estilo de vida simples, separados dos ímpios cananeus e evitando o modo maligno de vida que os israelitas haviam adotado como resultado de sua constante rebelião e incredulidade para com Deus.
A abstinência de vinho os ajudava a evitar a imoralidade da adoração a Baal, a qual envolvia frequentemente a embriaguez e o comportamento lascivo. As outras restrições praticadas pelos recabitas os ajudavam a escapar das influências da degradação espiritual, moral e social em sua própria nação. Versículos 12 a 14. O Senhor chama a atenção para o contraste entre os recabitas, que acataram a ordem de Jonadab, e o seu povo, Israel, que não obedeceu a ele. Versículos 15 e 16. Deus enviou lembretes regulares de sua aliança com Judá por meio dos profetas, todavia sem sucesso, ao passo que aos recabitas foi necessário ser pedido apenas uma vez para obedecerem a seu ancestral. Versículos 17 a 19. A porção de Judá, por sua persistente desobediência, será a calamidade. Mas aos recabitas, o Senhor diz que, pela obediência deles a seu próprio líder espiritual, eles estarão na presença do Deus de Israel, o que significa que lhes será permitido servir a Deus na sua presença, muitas vezes no templo. Sobre os recabitas, na Bíblia, vemos depois que alguns retornaram do exílio, como Malquias, filho de Recabe. Ele reparou a porta do monturo nos dias de Neemias. A gente vê isso em Neemias 3, versículo 14. Agora nós vamos estudar o capítulo 36, versículo 1 do capítulo 36. Esse ano quarto de Jeoaquim era 605 a 604 a.C. e foi um tempo crítico. Nabucodonosor da Babilônia havia derrotado as forças assírias em Carquemes, no Eufrates, e começava a movimentar-se para o sul em direção a Israel. Versículos 2 a 4. Na antiguidade, a maioria das pessoas não podia ler nem escrever. Assim, aqueles que podiam fazê-lo eram muito estimados. Estes homens, chamados de escribas, tinham posições de grande importância e eram muito respeitados por seu conhecimento. Baruque era o escriba de Jeremias. A escrita era frequentemente feita em pergaminho ou em folhas de papiro, que eram costuradas ou coladas e guardadas em longos rolos. Jeremias, com a ajuda de Baruque, devia escrever nesse rolo todas as palavras que Deus lhe falara sobre Israel, sobre Judá e sobre todas as nações. Versículos 5 e 6. Jeremias foi encarcerado no pátio da guarda e não podia ir para a casa do Senhor. Por isso enviou Baruque, seu secretário, para levar o pergaminho que acabara de escrever ao povo no templo para o dia de jejum, pois se conclamava um dia de jejum em momentos de crise nacional. Haveria uma grande multidão no templo em um dia como este. Baruque poderia entregar a mensagem para muitos. Versículos 8 a 10. Gemarias era o filho de Safã, o escriba. Safã foi secretário de estado do rei Josias. Gemarias era irmão de Aicão, que protegeu Jeremias no capítulo 26, mas não era o Gemarias que levou a carta de Jeremias aos exilados na Babilônia no capítulo 29. Gemarias permitiu que Baruque usasse sua câmara no pátio interno do templo, o que propiciou um cenário para que o povo reunido ouvisse a leitura de Baruque. Versículos 11 a 13. Quando Miqueias, filho de Gemarias e neto de Safã, família que apoiava Jeremias, ouviu a leitura de Baruque e viu o efeito sobre o povo, repetiu as palavras a todos os oficiais do rei. Versículos 14 a 19. Os príncipes enviaram um mensageiro a Baruque, pedindo-lhe para trazer o pergaminho e lê-lo para eles. E foi o que ele fez. Ao ouvirem as profecias, eles quiseram saber como ele as conseguira, e ele explicou que as escreveu enquanto Jeremias as recebia. Evidentemente, os oficiais do rei acreditavam nas profecias e sabiam que a mensagem tinha que ser lida para o rei. No entanto, sabendo da oposição do rei à verdade que Deus falara através de Jeremias, eles sugeriram que Baruque e Jeremias se escondessem. Versículos 20 a 26. Temendo pela resposta do rei, os oficiais depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, mas o rei ordenou que Jeude o trouxesse e o lesse para ele. O rei Jeoaquim cortou as folhas e as lançou ao fogo que havia no braseiro. Os oficiais da corte permaneceram indiferentes enquanto o rei agia com provocação e blasfêmia contra a palavra de Deus. Somente 3 líderes protestaram contra o ato funesto de queimar o rolo que continha a palavra de Deus. Isto mostra quão intransigente e insensível para com Deus o povo havia se tornado. O rei também ordenou a prisão de Baruque e Jeremias, mas o Senhor tinha providenciado proteção para eles por meio de amigos leais.
versículos 27 a 32. Deus ordenou que Jeremias escrevesse em outro rolo todas as palavras que estavam no primeiro e ainda acrescentasse outras palavras. É presumível que essas novas palavras tratassem do cumprimento de suas profecias a respeito de Judá, conforme os eventos foram se desenvolvendo após a queima do primeiro rolo. A expressão assentar sobre o trono de Davi indica permanência, o que não aconteceu com a descendência de Joaquim, pois seu filho Joaquim assumiu o trono por apenas 3 meses e foi levado para a Babilônia, e seu tio assumiu o trono, Zedequias. Alguns presumem que Joaquim morreu numa rebelião palaciana ou numa revolução do povo. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 34 e 36 do livro de Jeremias.